Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Wicked, parte 2. Pode balançar essa sua varinha o quanto quiser, mas não tem poder de verdade. E assim, eu acho que não diferente da maioria das pessoas, eu e a minha mãe, Selma Silva, amamos o primeiro Wicked, demais, demais, demais. É uma história tão bonita e tão emocionante, divertida, envolvente e com aspectos muito universais, mas ao mesmo tempo que dialoga, até por isso, né, muito com o nosso tempo, aborda sociedades em pequena escala, uma amizade linda costurando isso tudo, e é um filme muito envolvente e muito catártico. Então, quando ele terminou daquela maneira tão linda e tão maravilhosa e tão uau, a gente já estava doida para assistir ao Wicked Parte 2 e finalmente a espera acabou e nós fomos ao cinema assistir. O filme, ele não é tão catártico quanto o primeiro, ele é mais sério, ele tem um toque mais sombrio, mais adulto e maduro na maneira como ele vai discutindo as questões dele. Até porque as personagens estão mais velhas e tudo mais experientes também. E como o Jon M. Chu, que é o diretor, disse em entrevistas, se o Wicked é sobre escolhas, o Wicked Parte 2 é sobre as consequências. E o filme trata isso de uma maneira muito interessante. Ele aborda temas como o totalitarismo, a fake news e a propaganda, que são temas que dialogam muito com o momento, o cenário do mundo hoje. E o que é de mais bonito no filme, como não poderia deixar de ser, é a relação entre a Cynthia Erivo e a Ariana Grande, como Elphaba e Glinda, que realmente toca e emociona muito. O filme, dessa forma, ele nos leva a refletir sobre legado, sobre exercitar e não apenas falar o bem, sobre praticar o bem e o poder dos afetos e dos discursos em meio a tudo isso. Afetos no sentido de se deixar afetar por situações que acontecem com você. São aqueles pequenos acontecimentos que mudam a gente, mas que no todo, no macro, eles também acabam tendo uma repercussão que vai, né, se contagiando de pessoa para pessoa. E uma coisa que para mim é um dos pontos fortes deste Wicked, talvez junto com a relação entre Elphaba e a Glinda, o ponto mais forte do Wicked Parte 2, embora ele não seja tão catártico quanto o primeiro filme, é a atuação da Ariana Grande. Porque é um filme muito emocionante e a Ariana Grande, como a Glinda, já no musical, né, quem viu fala que no ato 2 a Glinda passa a ter um pouco mais de destaque. Mas nesse filme a Ariana Grande faz de uma maneira ao mesmo tempo sutil e muito tocante, muito impactante, porque ela trabalha muito bem as microexpressões. Você percebe tanta felicidade dela de ter alcançado tudo que ela queria, como toda a tristeza que ela tem, a ansiedade, uma certa melancolia que vem mesmo em meio a tanta alegria, e como que ela vai lidando e amadurecendo com todos esses acontecimentos que passam pela vida dela e pelas relações dela ao longo do filme. A Ariana Grande é uma cantora fantástica, eu adoro ela como estrela pop, como diva pop, mas aqui ela se permite abraçar um lado mais vulnerável da persona dela. Então ela, por exemplo, quando ela está cantando para mim a melhor música desse segundo ato, desse segundo filme, que é o For Good, junto com a Cynthia Erivo, é um momento muito emocionante porque ela se permite ter uma falha vocal, um canto que é menos operístico, como era no primeiro filme, e mais narrativo, mais emocionante e com mais a comunicar nesse sentido. Não é tão lúdico quanto anteriormente. I know you have rewritten mine by being my friend, like a ship blown from its mooring by a wind off the sea, like a sea drop by a sky bird in a distant wood. Who can say if I've been changed for the better? Because I knew you, I
ainda prefiro o primeiro, acho que muita gente que eu vi prefere o primeiro, mas esse me fez chorar tanto. O primeiro também me fez chorar, me fez rir mais também, mas esse filme tem uma beleza também muito grande, uma beleza mais madura, eu amei. É interessante você fazer essa divisão, né? O primeiro filme, o segundo filme, porque você acredita que na minha cabeça ficou o filme? Eu também acho interessante. Até muita gente falou que queria que essa ideia de os dois atos do musical em 2 filmes talvez não fosse uma boa coisa, mas eu acho que funcionou, porque senão ia ficar muito corrido se fosse um filme só. E sendo 2 filmes, ficou realmente um filme com... E as 2 partes são necessárias. Sim, e deu pra gente curtir. Quem gosta e quem gostou, deu pra curtir imensamente o primeiro e o segundo, sem perder a noção do todo. E eu queria, justiça seja feita, agradecer, né, a todo esse pessoal que trouxe o espetáculo belíssimo da Broadway para uma brasileira poder ver, sem ir à Broadway, sem aquela coisa toda, porque o filme foi igualmente maravilhoso e suscitou várias coisas. Esse segundo filme em particular, essa parte 2, mexeu muito comigo, porque ali no final eu percebi algumas coisas do tipo que eu tô vendo, sabe, Sofia, no mestrado mesmo, de a gente ter acostumado, ter sido levado a lidar com as questões da vida, do mundo, como binárias. É o bem ou o mal. Isso ou aquilo. E às vezes é isso e aquilo. Sim, é tudo muito complexo. Acho que essa complexidade em Wicked é linda. Sim, então eu... E incômoda, porque não é isso ou aquilo. Porque no final a Elphaba tem uma fala com a Glinda assim: me prometa que você não vai limpar o meu nome, porque eu preciso ser conhecida como a bruxa má. E a Glinda fica assim, sem entender, ela fala assim: é preciso que eu seja má para que você seja boa. E a gente tem que questionar isso. Será? Né? Será que o mundo é realmente binário? Dessa maneira, nessas questões todas? Isso foi uma coisa que me fez pensar. A outra... na verdade, só completando esse comentário que você fez, eu acho que o filme, as personagens são muito complexas, elas nos levam para muito mais do que só bem e mal. Só que no discurso, na narrativa que chega para as pessoas, eles têm que passar uma imagem de que a Elphaba é malvada e a Glinda a boa, né, a boazinha. Pois é, porque se a gente quiser ir mais fundo, você lembrou uma coisa ótima, não que as duas tenham pensamento binário, mas em Oz, mesmo que fosse dito aquelas pessoas já tinham no que elas queriam acreditar. Exato. Outra coisa bacana é que você percebe com o andamento do filme que elas sempre estarão ligadas, né? Que isso as pessoas, quando verdadeiramente tem essa ligação bonita, essa ligação não se perde quaisquer que sejam as circunstâncias. Pensa no que podemos fazer juntas. E ali eu me dei conta, também trazendo para mim, que por mais complexa que tenha sido a minha vida e da Sofia, e foi cheia de desafios, e às vezes você fica pensando assim, será que se eu pudesse escolher, eu queria viver tudo de novo? Porque, né, é bonito falar assim, eu viveria. Mas espera lá, né, do fundo do coração, será que é assim mesmo? E eu não tinha isso de uma maneira tão clara do fundo do coração. E olha que coisa louca, gente. Nesse filme eu tive. Porque sim, eu e a Sofia vivemos e ainda vamos viver muitas questões desafiadoras. E tem hora que o jeito da Sofia, e ela tem o jeito dela, ainda bem que eu não sou ela e ela não é eu. Então, que seja boa essa separação, mas que chegue em determinado momento em que você, diante dessas diferenças, você tem raiva, você tem, mas que saco, tá ligado dessa pessoa, não, vai seguir sua vida. E lá eu tive a dimensão que não é bem assim.
que essa ligação... Mas é verdade, você lembra, a gente acabou de assistir ao filme assim... E chorando. Horrores. Porque me deu, de fato, essa dimensão de que os desafios vêm e que só os fortes é que enfrentam juntos e mais. Só os fortes é que saem mais fortes e com o amor que os une mais fortalecido. E o filme, pensa bem, esse filme me deu essa dimensão. Você falou uma coisa quando a gente estava saindo, eu te amo. Mas você falou uma coisa quando saiu. Quando a gente estava saindo do cinema, que desde Frozen, em 2013, o primeiro Frozen, a gente não vê uma relação entre duas mulheres que não é uma relação romântica de maneira tão bonita no cinema. Isso não é tão usual assim no cinema. Mas é muito bonito ver relações que fogem daquele clichê de relação romântica, mas que sim, há muito amor aí. Eu dou muito valor a esse sentimento que une duas mulheres, que une na amizade de homem e mulher, que são valores fortes e que nem sempre são enaltecidos assim cotidianamente. Olha pra mim. Não com os seus olhos, mas os deles. Ouvi dizer que sempre... Mas que isso é muito importante, de fato. Eu senti a profundidade disso nesse filme, nessa segunda parte, então, lógico, eu recomendo. Super! E você é a Elphaba da minha Glinda, porque eu sou a Glinda, adoro a Glinda. Gente, você é Team Elphaba, Team Glinda? O que você achou de Wicked Parte 2? Preferiu o primeiro? Gostou desse? Surpreendeu com esse? Deixa nos comentários. É isso aí, pessoal. Um grande beijo. Dá o seu like, se inscreve no canal e compartilhe. Até mais!